Olá, bom dia a todos e a todas. Que Jesus, o nosso Mestre, nos inspire agora e sempre, e que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós. Que os benfeitores espirituais estejam conosco, nos inspirando, e porque, na verdade, nós estamos juntos. Nós aqui e vocês aí. Mas pelo sentimento e pelo pensamento, nós estamos conectados uns aos outros. Então, nós pedimos aos benfeitores espirituais que nos amparem, a cada um de nós, para que possamos fazer reflexões nessa manhã de domingo sobre a nossa vida. O tema na manhã de hoje, ele é um sentido para a sua vida. E aí eu fui buscar o que é o significado, o sentido da vida. Significa interpretação de relacionamento entre o humano e seu incrível mundo. Ou seja, é o relacionamento e eu, humano, com o meu mundo. É o meu relacionamento comigo mesmo. Então, aí a gente precisa fazer umas reflexões e algumas questões. Como está sendo o meu relacionamento comigo mesmo? Será que eu estou me tratando bem? Eu estou cuidando bem de mim? Do meu corpo físico? Do meu espírito? Porque é extremamente importante que nós cuidemos do nosso corpo e do nosso espírito. Do nosso corpo com todas as coisas que nós já sabemos, da alimentação, do cuidar da saúde, porque ele é o condutor do nosso espírito. Porque o nosso espírito é aquele que pensa, é aquele que inventa, aquele é aquele principal nosso. Mas ele precisa do nosso corpo para atuar aqui no mundo onde nós estamos, no planeta Terra. Então, há necessidade de cuidarmos do nosso corpo e do nosso espírito. Então, como está esse cuidar de nós? Como está? Eu estou olhando para mim, como eu estava antes, Antes esse momento desafiador que estamos passando. Como eu estou agora? Mas é importante também eu ter um olhar lá na frente, porque eu preciso ter um alvo, ter um propósito na minha vida. Então, qual que é o meu alvo? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, como que eu estou conduzindo a minha vida para caminhar? Porque hoje eu sou o reflexo de ontem. E amanhã eu serei o reflexo de hoje. Portanto, o que eu fiz ontem está refletindo hoje. E o que eu fizer hoje vai refletir amanhã. Então, da importância desse cuidar de nós, daquilo que a gente fala, tanto na doutrina espírita, da reforma íntima. Irmã Cidufo, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela diz que reforma íntima é acordar o bem que está adormecido dentro de cada um de nós. Eu vou repetir. Reforma íntima é acordar o bem que está adormecido dentro de cada um de nós. Portanto, o bem está dentro de nós, porque Jesus lá atrás já disse: o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Ou seja, o bem está dentro de nós. Muitas vezes nós precisamos acordá-lo. E muitas vezes as dores, as aflições, elas vêm para isso, para nos acordar. Este momento que nós estamos passando agora é um momento de transformação, não é um momento de destruição. Isso está lá no livro dos Espíritos, Na lei de destruição, no terceiro livro do livro dos Espíritos, as leis morais, a lei de destruição. E nos fala que é um momento de transformação. Para que esse mundo possa se transformar, nós, criaturas que habitamos este planeta, também precisamos nos transformar.
é a transformação de cada um de nós que aqui estamos. Então, da importância de cuidar de nós, da importância deste olhar para dentro de mim, da importância que eu tenho de olhar para dentro de mim com humildade e ver aquilo que eu preciso transformar. É transformar aquilo que eu tenho dentro de mim. É transformar o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha prepotência, a minha arrogância em caridade e em humildade. Então eu vou transformando. Mas isso não se dá de uma hora para outra, é um processo que vai se dando, né, na nossa vida. Vamos aprendendo no nosso dia a dia. Por isso que sempre nós falamos, somos aprendizes, porque quando nós nos colocamos nessa posição de aprendizes, nós vamos corrigindo e trabalhando o nosso dia a dia e transformando o nosso dia a dia. Então, isso é extremamente importante. Então, esse acordar o bem que está dentro de nós passa por isso, né? Tem um livro que, na verdade, ele foi indicado pela nossa companheira aqui da nossa casa, do Consolador, que é responsável aqui pelo departamento de comunicação, a Liliane, e esse tema de hoje foi proposto por ela, porque eu perguntei, Liliane, me dá aí um tema. Daí ela me falou de um tema de um livro que ela leu, e o livro chama esse nome, Um Sentido para a Sua Vida, que é da autora, que é de uma autora que já eu falo o nome para vocês. E ela diz assim: não basta que esse desejo esteja presente em cada homem, ou seja, em cada um de nós. É necessário que a criatura se conscientize dessa luz dentro de si, impregnando-se dela, fazendo-a arder e se atualizar com os valores nobres. Ou seja, nós precisamos nos conscientizar que somos luz. Jesus já falou lá atrás, vós sois a luz do mundo, né? Vós sois o sal da terra. Ou seja, Jesus, ele sempre nos exaltou, sempre nos disse, você tem a capacidade de fazer, você tem a capacidade de transformar, né? Quando ele dizia, vá, né, e não peques mais, a tua fé te curou. Então, nós pegarmos os ensinamentos do Cristo, o Cristo a todo momento nos exaltou isso, né? Nos falou sobre a nossa capacidade de transformação. Então, vamos nos transformar a cada um de nós, porque nós temos essa capacidade de nos transformar. Então, basta nós fazermos nos conscientizar disso e, como diz aqui, né, no livro, né, num trecho do livro, precisamos nos impregnar disso, né? Precisamos nos impregnar disso. O nome da autora, o nome do livro é Um Sentido para a Sua Vida. A autora é Maria Malete e o livro é da Federação Espírita do Estado de São Paulo, da edição da FESP. Ok? Então, precisamos e quando ela fala desse, né, que nós precisamos se atualizar, né, é desse acordar que nos fala a Emance. Ou seja, nós irmos melhorando, nós vamos nos atualizando, vamos cada dia, né, nos transformando cada vez para melhor. Que tenhamos sempre isso dentro de nós. Temos a capacidade de nos transformar, de transformar o nosso mundo. E eu transformando o meu mundo, eu vou auxiliando a transformar o mundo à minha volta. Quando eu tenho, né, um pensamento, quando eu tenho uma ação no bem, eu atraio para mim recursos dos quais vão me possibilitar, vão me ajudar na minha transformação, para que eu possa ultrapassar os desafios que eu tenho na minha vida. Leon Denis, no livro Problema do Ser e o Destino e da Dor, ele nos diz que nós temos que ter a boa vontade, porque quando nós colocamos ela em ação, nós atraímos para nós recursos dos quais vão nos ajudar na nossa vida.
E por falar em Leon Denis, também quero trazer aqui um livro, né, muito simples do Leon Denis, que é esse livrinho O Porquê da Vida. E esse livro é um livrinho bem simples, e Leon Denis é o grande apóstolo do Espiritismo, é o grande poeta do Espiritismo, né? É o grande baluarte da doutrina espírita. E no livro, eu vejo o livro que ele escreve, O Porquê da Vida. E aí, ele fala do livro Porquê da Vida, no capítulo número 2, que é os problemas da existência. E lá, Leon Denis nos fala que a coisa mais importante é de nós sabermos, né, da onde, o que nós somos, de onde viemos, para onde vamos e quais são os nossos destinos. Quem nós somos, da onde viemos, para onde vamos e quais são os nossos destinos. Os nossos destinos, nós que conduzimos. Somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. Somos marceneiros da própria cruz, colhemos exatamente aquilo que semeamos. Então, somos responsáveis por nós. Então, essa condução da vida é nossa. A responsabilidade é minha. Eu tenho a grande receita, que é o Evangelho do Cristo, o Evangelho de Jesus. E à luz da doutrina espírita, ele se amplia ainda muito mais. Porque a doutrina espírita, ela nos mostra para nós, ela nos abre um horizonte muito grande à nossa frente, do qual Leon Denis trabalha bastante isso nesse capítulo número 2, os problemas da existência, no livro Porquê da Vida, né? Que ele nos fala de tudo, se nós tivermos um olhar para a nossa vida atual, que ela acabe lá no túmulo, ele nos fala que as grandes decepções das pessoas é isso. Porque elas não têm um olhar para frente, elas não têm uma perspectiva para a frente, porque tudo vai acabar ali, tudo vai parar ali. Então, quando as pessoas têm essa convicção, ela vai dizer, para que eu vou fazer algo? Ou, de repente, ela trabalha, e ali, quando chega, né, na morte do corpo físico, tudo acaba. Então ela não tem uma esperança. E quando a doutrina espírita, quando nós falamos que ela abre o horizonte, ela nos mostra para nós que nós não começamos lá no berço e não terminamos lá no túmulo. Nós já trazíamos em existências anteriores experiências e estamos aqui continuando a aprender, e com o nosso desencarne, nós continuamos a viver, continuamos a sentir os laços de amizade, de amor que nós temos com as pessoas, que é sentimento. Então nós levamos conosco, porque isso faz parte do espírito e ele sobrevive. E esse espírito que sobrevive, ele leva consigo os seus relacionamentos que ele, né, tem, que já teve e continua tendo. Então, a mãe, ela pode continuar amando o seu filho, porque ele vai sentir este amor aonde ele estiver, né? Ao mesmo tempo também, ao contrário, o filho pode continuar amando a mãe, porque aonde ela estiver, ela vai receber, né, esse sentimento, porque é através do sentimento, é através do pensamento que nós nos relacionamos com os benfeitores espirituais, né? Leon Denis também fala do nosso papel, ele diz assim, o papel de cada um de nós deve exercer sobre esse vasto teatro. Eu também tenho que fazer esse questionamento, qual que é o meu papel, né, aqui neste mundo, aonde Leon Denis chama de vasto teatro, aonde nós atuamos, aonde nós, né, vamos contribuindo, onde nós podemos compartilhar, onde nós podemos ajudar e ser ajudados, ou seja, esse relacionamento com o outro. Mas esse relacionamento com o outro, ele depende do meu relacionamento comigo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a si mesmo. Então eu preciso me amar, eu preciso me transformar. E essa minha transformação, quando eu me transformo, quando eu vou colocando coisas boas dentro de mim, aquilo que não é bom vai perdendo espaço. Quando nós falamos lá do orgulho, do egoísmo, da prepotência, da arrogância, vai perdendo espaço. Eu vou me tornando uma pessoa melhor. E esse me tornar uma pessoa melhor, o meu relacionamento com o outro e com o mundo onde eu estou, ele é diferente. O meu olhar, ele é diferente. O meu olhar, ele é como um homem sobe em uma montanha e vê lá de cima. Eu não fico olhando por baixo, eu olho por cima e o meu olhar é um olhar diferenciado. Quando eu vou me transformando. Então, eu preciso me questionar qual é o meu papel aqui, o papel de todos nós. Fomos criados para isso, é para fazer o bem. Todos nós fomos criados para isso. Todos nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para fazer o bem, né? Leon Denis também, ele nos fala aqui, ele fala: a concepção do mundo e da vida é que determina os deveres, mostra o caminho a seguir, as resoluções a adotar. Então, quando eu tenho esse olhar, né, para este mundo, para a minha vida, comigo mesmo, eu determino os meus deveres, porque eu não vejo que eu tenho só direitos, mas que eu também tenho deveres a cumprir. E assim eu vou, né, vendo o caminho, né, eu vou conseguindo trilhar um caminho, e aí, né, a gente vai vendo tudo aquilo que a gente precisa adotar na nossa vida para caminhar bem. E para ir já finalizando, ele também fala, muitas vezes a pessoa quer caminhar, mas para onde ir? Então, precisamos saber, todos nós, os benfeitores espirituais nos ensinam que todos nós vamos chegar à perfeição, vamos chegar à felicidade. E quando falamos em perfeição, não é a perfeição de Deus, porque essa é a absoluta. Estamos falando na perfeição relativa. Estamos falando de todos nós possamos ir buscar, porque, como falamos, isso é um processo. É devagar, a gente vai caminhando, né? Então, se nós colocarmos uma criança aqui, para ela caminhar, e ela é bem novinha, primeiro ela vai começar a engatinhar. Depois ela começa a se segurar nas coisas, na parede, e começa a andar. Depois ela anda e depois ela começa a correr e começa a caminhar. Deus sabe disso. Nós somos assim também. Uns de nós ainda estamos engatinhando, outros já estão segurando nos objetos para caminhar, mas outros também estão caminhando. E todos nós um dia vamos correr, vamos caminhar, vamos nos libertar. É para isso que precisamos trabalhar. O momento desafiador que estamos passando, como dissemos, é um momento de transformação. Vamos usar esse tempo para a boa leitura. Vamos usar esse tempo para assistir algo, um filme, alguma coisa que acrescenta alguma coisa em nós. Vamos ouvir uma música onde a sua letra nos fala de amor a nós mesmos, de amor ao nosso semelhante. Vamos orar. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu final, se eu não estiver enganado, no capítulo 26, tem uma frase: quando você não souber o que fazer, ore, faça uma prece. Então vamos orar, vamos vibrar pelos governantes de cada mundo, porque esse olhar nosso, ele precisa ser de amor. É isso que precisamos neste momento de transformação. Precisamos nos transformar. É a grande oportunidade que nós estamos tendo. Fomos convidados pelo Cristo para isso. Mas, se estiver doendo muito, se estiver muito aflito, se estiver com muita dor, aceite o convite do Cristo, que diz:
Vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. É um alívio que Ele nos dá para as nossas dores, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos levantar e caminhar. Se eu caio no chão, a opção de levantar ou ficar deitado, ela é minha. Então vamos levantar e vamos caminhar. Estamos juntos, todos nós estamos juntos. Cada um com o seu tempo, cada um com suas virtudes, cada um com suas dificuldades. Mas não podemos jamais esquecer que Jesus está no leme. Deus é por nós. Não vamos esquecer disso. Vamos cuidar de nós. Somos muito importantes para Deus. Deus é amor. Somos filhos do amor. Se somos filhos do amor, também somos amor. Que Jesus nos abençoe e muita paz a todos.